Então vamos falar sobre esse assunto com o Américo Martins, que também estava dedicado a essa cobertura aqui na nossa programação. Américo, afinal, de quem é o crédito por esse avanço nas negociações entre Israel e Hamas? E o que a gente pode esperar também, Américo, para as próximas fases desse acordo? A gente está falando apenas de um início, nessa primeira fase apenas dessa negociação. Carol, os créditos têm obrigatoriamente que ser repartidos. Parece inclusive uma coisa infantil essa, né? Um pede o crédito, o outro pede o crédito. Nada disso teria acontecido se os dois não tivessem trabalhado juntos e se outros países não tivessem colaborado também. O Catar, por exemplo, insistiu nesse acordo desde o começo da guerra. Colocou muita pressão, especialmente sobre o Hamas. Então não é com uma varinha de condão que o Donald Trump resolveu o problema ou que o Biden termina o seu mandato resolvendo um grande problema no Oriente Médio. Para começar, o problema continua. Esse acordo de cessar-fogo é um acordo importante. Nós tivemos ontem a libertação de 3 reféns, o começo desse processo. Tivemos também a libertação de pelo menos 90 prisioneiros palestinos. Foram cenas dos dois lados, muito emocionantes, dos dois lados, e a um passo na direção certa, que aconteceu do ponto de vista do governo americano, porque a administração que está deixando a Casa Branca trabalhou junto com a administração que está chegando. Então, tanto o Joe Biden, que planejou esse acordo desde maio do ano passado, é basicamente o que ele propôs em maio do ano passado que foi aprovado, tanto quanto o engajamento do Donald Trump, que queria resolver, pelo menos inicialmente, esse conflito entre o Hamas e Israel antes de tomar posse. Isso foi essencial. Isso faz a gente pensar também, Carol, o que os Estados Unidos poderiam conseguir se diminuíssem a sua polarização interna, se os dois lados, republicanos e democratas, conseguissem trabalhar mais juntos pelos interesses dos Estados Unidos e, em muitos casos, da paz em vários lugares do mundo. Infelizmente, não é isso que a gente assiste. Pelo contrário, assim que o cessar-fogo foi assinado, foi divulgado, foi fechado, os dois lados voltaram à sua tradição de atacar lado a lado e de quererem os créditos individuais, quando os créditos têm que ser dados a todos os que participaram disso, inclusive ao governo israelense, que tomou um risco muito grande ao assumir esse processo também, muito provavelmente por temer alguma represália do novo governo do Donald Trump. Então, os créditos não cabem a uma pessoa, a uma administração ou a um governo isolado, e sim a vários players que participaram desse processo. Lembrando ainda, Carol, que nós estamos falando aqui de um acordo de cessar-fogo, que por natureza é um acordo temporário, é um passo na direção certa, mas não garante o fim da guerra, não garante a paz e menos ainda o fim do conflito entre os palestinos e os israelenses. Essa é uma questão muito sensível e trata-se de uma trégua que é muito frágil. Nós vamos ter que acompanhar aí nas próximas 6 semanas como essa primeira fase do cessar-fogo vai sendo implementada, se o Hamas vai respeitar todos os pontos e libertar os 33 reféns que se comprometeu a fazer, se Israel também vai cumprir o seu lado da barganha, que é a soltura dos prisioneiros, deixar entrar mais ajuda humanitária e parar com os ataques contra os alvos do Hamas. Se tudo isso funcionar, nós vamos ter o caminho aberto aí para eventualmente termos mais discussões mais concretas sobre uma paz mais duradoura. E quem vai ser o responsável do lado americano por monitorar tudo isso? O Donald Trump, que vai trabalhar junto com todos esses lados agora para tentar garantir que esse acordo seja mantido.